no lugar onde você está, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem falado e ministrado ao nosso coração. E nessa hora nós apresentamos ao Senhor a Tua palavra. Que toda mente neste lugar seja levado cativo ao governo de Cristo. Que o Teu Espírito tenha total liberdade aqui. Que o Senhor tenha liberdade para fluir em nós, através de nós. Venha sobre nós, Senhor, nós damos todo espaço ao Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo faça aquilo que o Senhor já planejou fazer para esse dia. Venha sobre nós, Deus. Engrandecemos o Teu nome e nós Te engrandecemos aqui, em nome de Jesus. Amém? O povo de Deus diz amém? Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 51, 10. Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, 10. Hoje eu vou reproduzir uma palavra que foi muito ministrada pelo pastor Fábio no Pará. E hoje eu quero compartilhar aquilo que Deus ministrou a ele e ministrou ao meu coração. Salmo 51, 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, pode acompanhar aqui também. Quem é que tem uma Bíblia física? Levanta aí. Deixa eu ver vocês. Muito bem. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. É muito importante que você tenha e adquira, ande com uma Bíblia física. Enquanto você pode ter. Daqui uns dias a gente não vai poder mais confiar nas Bíblias digitais. Existe uma pressão no mundo para que a Bíblia seja reformada. Passagens sejam tiradas. E se o mundo já está do jeito que está, imagine. Meu conselho a você, tenha uma Bíblia, não só uma. Quem gosta de estudar e ter outras versões, compre. Procure saber, viu? Que até as Bíblias físicas hoje, tem muitas Bíblias com traduções duvidosas. Até isso, procure saber, se orientar antes de ter sua Bíblia, mas compre. Se você tem em casa e está lá guardadinha, porque é mais fácil andar com digital, tire ela lá, tira a poeirinha dela. E comece a fazer mais uso dela. Você vai me agradecer por isso um dia. Amém, vamos lá. Salmo 51, versículo 10. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito. Ali está dizendo firme. Eu estou com uma tradução que diz um espírito inabalável. Diga comigo assim: cria um coração puro e renova um espírito. Olha, criar um coração e renovar o espírito. Nós vemos o salmista aqui se expressando. Davi está orando e clamando a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável ou firme. A gente sabe que coração aqui está representando, normalmente, na nossa ideia, quando a gente fala sobre coração, a gente fala sobre uma representação das emoções, né?
Mas aqui, nesse sentido, aqui, o coração aqui não está falando somente de sentimentos, de emoções, mas está falando sobre uma relação entre pensamento e sentimento. Vou repetir, está falando não só de sentimento, de emoção, mas aqui coração está relacionado a mente e coração, pensamento e sentimento, ou seja, do relacionamento dos pensamentos e sentimentos é que nascem os desígnios, são as intenções do coração que determinam comportamentos. Eu sempre ministro sobre isso, porque quando um comportamento se manifesta, é porque um pensamento já foi gerado, já foi amadurecido no coração, e aí se manifesta um comportamento. Então, a gente lê aqui que o coração ele pode ser puro ou pode ser impuro, não é isso? Então, a partir do momento que o pecado entrou na humanidade, o pecado tornou o coração do homem essencialmente impuro. Veja só, quando uma coisa é limpa e ela se suja, a gente lava e fica limpo de novo. Sim ou não, gente? Sim. Mas quando uma coisa é suja, é impura, como que você limpa o que é impuro? Por exemplo, tem como você lavar a lama? Ela é impura, ela é suja. Como é que você limpa o que é sujo? Não tem como. Como que você deixa puro algo que na sua essência é impuro? É por isso que o salmista diz: cria, ó Deus, em mim um coração puro. É outro coração. Cria em mim um coração puro. Entenda, uma pessoa ter boas ações, boas intenções, boas ideias, isso não torna um coração puro. Não é só você ter um código moral, uma moral elevada no seu trabalho, você ser considerado um homem correto, uma mulher correta. Somente isso por si só não torna um coração puro. A essência do ser humano é por si impura, debaixo de uma ação de pecado. Veja só, quem aqui nunca teve vontade de esgoelar numa hora de raiva? Para alguns isso é uma ação constante. Ok, eu vou parar por aí. Você quer ver um outro exemplo? Vamos olhar para os bebês, gente. Para as crianças, né? Você precisa ensinar uma criança a dividir, sim ou não? Porque ela, por si só, ela é egoísta. E por aí vai. Você vê que a tendência do coração, por melhor que seja a sua intenção, é impuro. Então, quem vai poder extrair pureza de algo impuro? Vamos ver o que a Bíblia diz? Jó 14, 4. Vamos ver o que a Bíblia diz. Jó 14, 4. Olha lá. Quem pode extrair pureza de algo impuro? O que a Bíblia diz? Ninguém. Ninguém. Por isso que nós precisamos, nós temos a razão aí de purificar, de guardar o coração, de orar e dizer: cria, ó Deus, em mim um coração puro. A Bíblia diz que de um mesmo lugar não tem como jorrar água doce e salgada. Tiago 3, do 10 ao 12. Tiago 3, de 10 ao 12. Vamos ver o que é que diz. E assim,
bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Ou seja, para que algo que é impuro seja tirado e seja gerado algo puro, nós precisamos de uma ação externa. Nós precisamos de um purificador. Alguém que venha de fora, porque ser gerado de dentro não tem como. Quem está entendendo diz amém. É por isso que somente Jesus Cristo pode nos purificar. É através da vida de Cristo em nós, é através do processo de santificação que nós podemos manter puro, alcançar, viver essa pureza. Então, ninguém acorda puro, dorme sujo, acorda puro e vice-versa. Não é assim, piscou, aconteceu. Não é assim que acontece. Como que nós somos purificados? É através da palavra de Deus. A vida de Deus vai tomando espaço em nós e o coração vai sendo nosso coração vai sendo substituído. Está sendo criado um coração puro e ele é alimentado pela palavra de Deus. Através da palavra de Deus, nós somos purificados e vamos alcançando e vivendo uma crescente purificação. Quem está entendendo aí diz amém. Ok. Deus me deu um coração puro, eu estou vivendo uma vida com Deus. O que é que pode contaminar esse coração? A Bíblia diz que nossa alma, ela recebe através dos sentidos. E nós usamos um sentido, a Bíblia fala de um sentido de forma específica para representar os sentidos, que são os olhos. Principalmente os nossos olhos, eles são representantes do nosso sentido. Tem um ditado que diz assim, o que os olhos não veem, isso, uma partezinha aqui conhece. Vou falar de novo, vamos tentar de novo. O que os olhos não veem, é um ditado que diz isso. Agora, o que a Bíblia diz? Coloca lá para mim, por favor, Vi. Lucas 11, 34. Lucas 11, 34. A Bíblia, ela diz para nós, olha lá. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de, diga, escuridão. Não adianta. Se a nossa inclinação é para a carne, você pode hoje dizer que vai arrancar seus olhos. Se você arrancar os olhos, ainda assim, você vai continuar produzindo. Por quê? Porque você já assimilou, você já viveu, já vivenciou coisas dentro de você, que aquilo ali já foi plantado, já foi gerado. Então, a descontaminação acontece através da palavra de Deus. Diga comigo, a única maneira de sermos santificados é através do confronto da palavra. Vocês estão tímidos hoje? Vocês estão com frio? Vamos lá de novo. A única maneira de sermos santificados é através do confronto da palavra. Coloca para mim João 17, Evangelho de João 17, 17. E depois Salmo 119, 9. João 17, 7. Consagra-os ou santifica-os na verdade, que é a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Como é que você é santificado? Através da palavra.
Nós somos santificados através da palavra. Salmo 119, versículo 9. Leia comigo, vamos lá? Comigo. 3, 2, 1. Como? Quer mais explicação do que isso? Como que você se mantém puro? Obedecendo a palavra. Agora preste atenção no que eu vou dizer a você. Como que você vai se manter puro se você se expõe à palavra 2 horas no domingo e acha que isso é suficiente? Como que você se expõe à palavra um dia na semana, 2 horas somente? Gente, é mais ou menos como tomar banho. Você se expõe à palavra, a Bíblia diz que dá água da palavra. A palavra é como água, ela limpa. Ela tira a sujeira, ela te torna puro. Sabe aquele quando você está muito cansado, esse sol que está mais perto de Maceió esses dias? Que você está com aquele calor, e aí você chega em casa e toma aquele banho fresquinho, que você chega, renova as forças. É a palavra de Deus. Pergunta, você toma banho 1 vez na semana? Misericórdia, né? Não dá, gente. Você imagina se aproximar de alguém que tomou banho 1 vez na semana? Tá, ok. O espanto é geral. Mas me diga, como é que você acha que você pode tomar banho da palavra 1 vez na semana e ficar feliz com isso? Quando a gente sai desse contexto, nós estamos novamente expostos, nossos olhos estão expostos no trabalho, na rua, em todos os lugares que nós passamos, nós estamos expostos a isso. São coisas que vêm e aí começa a nossa luta, porque são coisas que nós vemos, que nós ouvimos, que nós tocamos, que vêm para sujar, para contaminar, para limpar. E como é que eu me mantenho puro? Como é que eu me purifico? Através da palavra. Por isso que a gente precisa guardar o coração. Provérbios 4, 23. Hoje a gente vai ler um bocado. Por isso que nós precisamos guardar o nosso coração. O que é que a Bíblia diz? Vamos lá, vamos ler comigo de novo. 3, 2, 1. Acima... Algumas versões dizem, pois dele procede a fonte da vida. Por isso que nós precisamos guardar, porque ali está a fonte dos pensamentos, dos sentimentos. Entenda, gente, nós não criamos nada do zero. Todas as ideias, tudo que surge do nosso interior, é porque a gente já viu em algum lugar, a gente já assimilou alguma coisa, já foi plantado alguma coisa dentro de nós. E porque às vezes a gente reincide nos mesmos erros, nas mesmas buscas, nos mesmos defeitos, enfim. Por que é que a gente vive esse ciclo desse jeito? Precisamos do mesmo clamor de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que esse clamor, gente? Porque só Deus pode criar algo novo. Só Deus pode criar em nós um coração puro. Só Deus pode fazer de novo todo esse processo nas nossas vidas. É por isso que o coração ele é criado pela palavra de Deus. A palavra cria é a mesma palavra usada para criação. É a palavra de Deus que nos conduz ao temor do Senhor. É a palavra de Deus que nos ensina a diferença do puro, do impuro.
É a palavra do Senhor que vem denunciar os nossos corações, que nos confronta com a palavra e que mostra que estamos impuros. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas se acham puros aos seus próprios olhos. Eu não faço nada de errado. Eu não bebo, eu não fumo, eu não xingo. Não, moralmente falando, ele está perfeito. Ele é puro aos seus próprios olhos, mas não consegue enxergar. Enquanto você não se expor à luz da palavra, você não vai conseguir enxergar o que está errado em você. Tem gente que não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer vir para o culto, não quer fazer parte do corpo. Por quê? Porque quanto mais você busca Deus, quanto mais você lê, quanto mais você ora, mais a luz de Deus vem sobre você e mais você enxerga quais são as suas falhas, os seus erros, o que precisa ser mudado. Mas tem gente que não quer ser confrontado e quer ficar na ilusão que é uma pessoa transformada. Tem gente que acredita que é uma pessoa transformada, que é uma pessoa cheia de Deus, mas muitas vezes é muito religioso, é muito hipócrita, fala o que não deve e se acha uma pessoa totalmente segundo o coração de Deus. Não lê a Bíblia, não concorda com o que a Bíblia diz. Por quê? Porque a Bíblia confronta. A Bíblia nos confronta. Então a pessoa passa a ter as suas próprias ideias sobre Deus. É por isso que o mundo está do jeito que está. É por isso que tem muita gente se perdendo. Porque passaram a ter uma visão própria, uma ideologia própria sobre Deus que a Bíblia não diz. Não querem ouvir uma teologia que diga: morra para o pecado, mate a sua carne. Não quer, faz mal, incomoda. Quer ouvir, oh, como você é lindo, linda, como é bênção. Continue, Deus vai mudar você, continue fazendo o que é errado. Oh, Deus tem muita paciência com você. Uma hora as coisas... Não! Essa não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é luz, que mostra, que transforma, que cria um coração novo, que renova o espírito. Quem está entendendo aí, faz alguma coisa. Diga amém, faz alguma coisa aí. Muita gente, não faz isso por maldade. Muita gente faz isso porque é imaturo. A gente tem eu acredito que não sou eu, né? Davi, desde pequenininho, ele tem dificuldade para tomar banho. Mas quando ele começa a tomar banho, ele não quer sair de chuveiro. Eu acho que alguns pais compartilham a ideia. Eu lembro ele bem pequenininho, que eu dizia assim: Davi, você precisa tomar banho. Ele dizia: mamãe, eu estou limpinho. Ele olhava para ele, ele não via sujeira. Um dia desse aí, Ezequias estava falando: Davi, vai tomar banho. Eu disse: não acredito que você não toma banho para ir para a escola. Vai tomar banho, rapaz. Oxe, vai chegar lá fedido. Aí ele chegou, pegou um perfume. Eu cheguei um cheiro de perfume de longe assim. Eu disse: pronto, não estou mais fedido. Eu disse: você não tomou banho? Ele disse: não, mas se o problema era o fedor, eu já resolvi isso. Assim somos nós. Muitas vezes a gente quer tirar o fedor passando perfume. A gente não quer tomar o banho da palavra. A gente quer dar um jeitinho. A gente quer dar um jeitinho na nossa vida. Né? E aí, tem gente que acha porque não mata, não bebe, não fuma, ele olha para ele e ele está perfeito. Escuta, você olha aqui, tudo limpinho, todo arrumadinho, está olhando dali, mas se você chegar perto e tem uma luz em cima, você vê que tem muitas sujeirinhas. É assim ou não é assim?
Quando você se expõe à palavra, a palavra é a luz. Ela vem mostrando para você o que precisa ser mudado. Tem muita gente que, infelizmente, tem muitos pensamentos e contextos, porque não colocou a luz no tapete, está longe da luz. Quando eu vejo algumas pessoas assim, tem problema nenhum ouvir música secular, falando de amor. Ok. Meu pensamento, a luz não chegou tão perto. O que que tem? A minha consciência nem acusa mais sobre isso. Eu faço, não acho nada demais, não tem problema nenhum. Tá bom. Senhor, venha com a luz da tua palavra. Porque você pode achar muita coisa que não tem nada a ver. Mas quando você pega a luz da palavra e você coloca em cima, você começa a perceber. Quando você tem um coração novo e um espírito renovado, você não aceita mais tantas... fulano... Porque hoje, gente, o parâmetro não é o que a Bíblia diz. É porque o fulano está fazendo. Não vejo problema nenhum nisso. Apóstolo fulano de tal faz. Aí minha resposta é, se ele for para o inferno, você vai também? Porque você acha que o nome de apóstolo não vai para o inferno, por nome de pastor? Ou acha que todos os pastores vão para o céu? A gente vai se surpreender tanto naquele dia. A referência não é mais a Bíblia. As pessoas usam de referência com nomes conhecidos para poder respaldar suas atitudes. Sabe o que mostra para mim isso? O quanto da palavra precisa ser alcançado. Está distante da luz. Quando a luz começa a chegar perto, a pessoa começa a ver. Quando a gente vai comentar sobre alguma coisa que a gente escuta, eu não vejo nada demais nisso. Tá bom. Ok. O que acontece quando um coração puro é criado em nós? A Bíblia diz que o nosso coração se alegra e os nossos olhos são iluminados. Salmo 19:8. O nosso foco passa a ser tudo o que é luz. Olha a coisa linda. Vamos ler? 3, 2, 1. Os preceitos. Peraí. Não, de novo. Todo mundo, vai lá. 3, 2, 1. Uau! Glória a Deus. Quando os preceitos do Senhor entram, eles iluminam a vida. A Bíblia diz que tudo é puro para quem é puro. Vamos ler, eu ia passar, mas não vou não. Tito 1,15. Como você está hoje? Olha lá. Para os que são puros, tudo é. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro. Pois tem a mente e a consciência corrompidas. De novo. Para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro. Pois tem a mente e a consciência corrompidas. Sabe quando você vê que a sua mente não é pura? Quando você começa a dar duplo sentido para tudo que você ouve. Você não pode ouvir nada que a sua mente já pensa na maldade, já leva para o outro sentido. Uma pessoa não pode falar nada que a sua mente já distorce tudo, já entende tudo errado. Cria maldade no que ouve, distorce as coisas. É triste. Por exemplo, ver um cristão com linguajar sujo e ele não se incomoda. Eu já vi crente soltando palavrão, minha gente. Líder, cantou pessoa do altar, cantando, louvando para Deus. Que a gente está na minha frente, evitava o máximo. A gente vê como é assim, né?
Mas no ambiente de trabalho e tudo, um dia do meu lado soltou um palavrão desse tamanho, eu só fiz assim. Aí a pessoa ficou, então, não sei o que, disfarçou rapidamente. É complicado. É complicado. Por quê? Porque nós precisamos pedir a Deus que cria em nós um coração puro, para que a nossa vida seja pura. Eu já ouvi isso de alguns discípulos e dizendo assim, minha pastora, sua mente é muito pura. Aí eu digo assim, eu me ofendo ou eu fico feliz com isso? Porque às vezes pode parecer o sentido de inocente, mas é porque eu decidi. A gente lida com gente desde que se entende por gente. Mas eu decidi ter uma mente pura. Então, o que acontece quando um coração puro é criado em nós? Tudo é puro aos nossos olhos. A gente consegue experimentar o amor de Deus, a boa consciência, a fé sem hipocrisia. A gente obtém a presença de Deus. A gente permanece no lugar da bênção. A gente permanece no lugar da justiça, porque nós amamos a presença de Deus. Então, primeira coisa que nós estamos vendo aqui, eu já vou falar sobre o renovo do Espírito. Mas antes disso, eu quero frisar a importância de se ter um coração puro. Eu creio que pelo menos 99% aqui já aceitaram Jesus na sua vida como Senhor da sua vida, amém? Ok. Então uma nova vida de Cristo está sendo gerada em você, está crescendo. E à medida que ela cresce, ela precisa mudar o seu pensamento, mudar a sua fala, mudar o seu comportamento. Você está num ambiente onde todo mundo provoca, fala, xinga, briga, não sei o quê, você fica lá se segurando porque você é crente, que você precisa dar bom testemunho. O dia que você joga para fora, que você não está, aquele dia que você não está com paciência, aí a primeira coisa vai, mas tu não é crente? Não é assim? A gente diz, eu sou crente. Eu não fui para o céu ainda não, continuo na terra. Sangue continua correndo na veia. Não é assim que a gente fala? Mas assim, nós precisamos desse coração puro, tranquilo. Eu fico olhando como que a nossa caminhada com Deus nos amadurece. Porque hoje eu tenho muito mais resiliência e paciência com coisas que eu não tinha nem com terço há alguns anos atrás. Por quê? Porque eu dou espaço para a vida de Deus crescer dentro de mim. Como que a vida de Deus cresce dentro de mim? Quando eu me atento à palavra. Conselho. Nós ainda estamos no início do ano. Ainda dá tempo de você ler a Bíblia toda esse ano. Faça um cronograma de leitura, busque estudar, conhecer a palavra de Deus. Entenda, não é bater meta, gente, que tem uns temperamentos que só Jesus. Quando a gente fala, lê a Bíblia todo no ano, ele quer engolir a Bíblia em 3 meses, mas pergunta o que foi que assimilou, não assimilou nada. Eu não importo se você não vai ler a Bíblia toda em um ano, se você vai demorar 2, 3, 10, mas desde que você leia. Desde que você medite, desde que essa palavra entre, lave, limpe você e transforme a sua mentalidade. Tem gente que não aguenta passar um tempinho a mais na presença de Deus. Eu costumo brincar e dizer assim, a pessoa reclama do tempo do culto, mas não reclama do trabalho, né? Você passa mais tempo na igreja ou no trabalho? Mas você está passando tempo demais no trabalho? Aí, vamos tirar, vou pedir para Deus então, para Ele fazer equivalente, né? Para que Ele coloque no seu trabalho o tanto quanto você está investindo com Ele. E aí, muita gente ia passar fome, minha gente. Infelizmente. Por quê? Porque a gente não raciocina. Ok, por que você trabalha 5, 6 dias na semana? Você precisa de comida, você precisa de salário. Oi. Você não acha que... Obrigada.
Você não acha que Deus ele merece muito mais na sua vida? Você quer saber quando uma pessoa normalmente se busca em Deus um coração novo? Quando ela está passando por tribulações, por dificuldades. Aí ela corre para o Senhor. Que hoje você decida clamar como salmista. Cria, Deus, em mim um coração novo. Cria em mim um coração novo, porque esse que está aqui não presta para nada. Cria em mim com motivações novas, com a mentalidade nova, cheia de Deus. Quando estão aqui e recebem essa palavra, diga amém. E o que ele continua? Ele continua dizendo o quê? Renova dentro de mim um espírito inabalável. Entenda, quando nós clamamos a Deus por renovo, tem um pedido por renovo aqui. Por que ele está pedindo um renovo? Porque o espírito está abalado, gente. O espírito está abalado, é por isso que ele está dizendo, renova em mim um espírito inabalável. Ele está orando porque está abalado. Quando Deus criou o espírito no homem, foi Deus que criou, foi Deus que soprou no homem. É Ele que nos deu o espírito. Entenda. Tem muito conflito seu, que você pode ir para psicólogo, você pode ir para onde você quiser e não vai resolver. Porque o espírito, ele só consegue se satisfazer espiritualmente. É o único, gente, que consegue adorar a Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. Então tem coisas que você vai ser insatisfeita a sua vida toda, se você não se voltar para buscar a Deus. Porque existem coisas, existem vazios, existem conflitos no nosso interior, que só Deus pode satisfazer. Ou seja, havia um estado pleno, um espírito pleno, que foi deteriorado. O que era para ser inabalável se tornou abalado. O que significa a palavra renovo? De novo, fazer de novo e de novo. Renovar fala sobre fazer de novo. A gente vê um pedido de socorro aqui. Ele está dizendo, ele está voltando para dentro da sua essência, lá no fundo, lá no seu espírito, e está dizendo, renova dentro de mim. É o espírito abalado do homem que faz ele se sentir carente, vazio, precisando se reconciliar com a sua origem. Provérbios 18, 14. Olha só, o espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? O homem recebeu de Deus o espírito, através da palavra. A palavra liberada trouxe vida. A palavra liberada por Deus é o que dá vida ao homem. A palavra de Deus é que torna o homem sábio. A palavra de Deus é que traz vida ao ser humano. Traz alegria, traz completude, que completa, que encontra satisfação em Deus. Provérbios 20, 27. Olha, a luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas.
Quando a luz de Deus entra no nosso espírito, Ele traz a luz, Ele traz fora, Ele mostra, Ele revela todas as coisas. O que foi que deixou um espírito inabalável abalado? A queda, o pecado, a iniquidade abalou o espírito humano. A gente vê lá em Gênesis 6:3, quando diz o Senhor: meu espírito não vai agir para sempre no homem, ele é carnal. Salmo 104:29, se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhe cortas a respiração, morrem, voltam ao pó. Salmo 32:2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado, é feliz. Como que nós podemos ter um espírito inabalável? O renovo do espírito, ele assopra. É a presença do Espírito de Deus. Salmo 104:30. Salmo 104:30. A palavra do Senhor dá vida. A presença do Espírito recria. Quando sopras teu fôlego, novos seres são gerados e renova a face da terra. Aleluia. Quando Deus sopra, quando o Espírito vem, Ele traz o renovo. Mas para que a palavra seja liberada, nós precisamos profetizar. Ezequiel 37:9. Precisamos receber a palavra de Deus. Então ele me disse: filho do homem. Aí aos ventos, em algumas versões tem ao Espírito. Ele me disse: profetize ao Espírito. Anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, ó Espírito, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos, para que voltem a viver. Palavra liberada em profecia, profetizando. Quem é que dá vida, gente? É Cristo. Ele diz, em Cristo, através de Cristo, nós somos renovados. Olha só, vamos lá ler Salmo 103, do 2 a 5. Olha o nível de renovo que alcança o nosso espírito. Todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça das suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte, me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. A gente conhece a história da águia, né? Quando ela trabalha um tempão, que ela está cansada, que ela está fadigada, que ela vai e passa pelo processo de renovação, de penas, de bico, de tudo, para que ela receba novo fôlego, nova vida e consiga andar, e consiga caminhar, e consiga cumprir o propósito durante mais vários anos. Quantas vezes nós já estamos assim? Irmãos, entenda uma coisa, nós estamos vivendo os últimos dias. E existe uma guerra declarada. Eu estava compartilhando com a equipe de líderes hoje de manhã. Deus tem ministrado muito ao meu coração. Às vezes a gente acha que a perseguição aos cristãos quando está com uma arma na cabeça, no pescoço, como tem morrido muitos irmãos na fé. Principalmente na área lá do Oriente Médio. Centenas de cristãos sendo mortos por não negarem o nome de Jesus. E a gente olha para nós e acha que, isso não vai acontecer aqui, ou então vai demorar muito de acontecer. Olha, Jesus está voltando e isso está acontecendo com a gente, só que é diferente, não é o mesmo tipo de morte física.
Estamos sendo atacados na nossa fé todos os dias. Todos os dias, no trabalho, na rua, por onde querem fazer a gente engolir coisas que não está na palavra. Nos fazer engolir conceitos, heresias, ideologias do inferno. Querem enfiar a goela abaixo. Nas faculdades, no trabalho, corrompendo a sua fé. Se você declara a sua fé, você é louco, você é fanático, você é excluído de programações, excluído de tanta coisa. Você está sendo testado na sua fé. Isso é perseguição, meus irmãos. Todos os dias. Um dia, faz um tempo, estava descendo, a nossa família descendo, e eu vi pichado na parede. Eu não lembro a primeira frase, mas era assim, morte. Eu não lembro se foi homofóbico, alguma coisa do tipo. Mas a segunda tinha morte aos cristãos. Pichado muito claro, para todo o carro que descesse pudesse ver. Eu digo, olha aí, ousadia do inferno. Chega a revolta. Mas entenda, nós estamos sendo testados na nossa fé. Estamos sendo pressionados a negar Jesus. Se você gosta de orar, você é religioso. Hoje em dia não é incomum. Se você gosta de buscar a Deus, você é fanático. Não precisa disso. Eu posso amar a Deus. Eu posso viver a Deus e viver a minha vidinha. A minha vidinha longe de Deus. A minha vidinha cheia de pecado. Aí Jesus volta. O Espírito Santo está nos despertando. Precisamos acordar para o que está acontecendo. Você está sendo coagido a negar a sua fé. Ao compartilhar, ao fazer coisas, porque se envergonha de declarar quem você é. Ah, meu Deus, se vier a perseguição que dá lá do outro lado, então. Que haja um clamor no nosso coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Não se deixe intimidar, meu irmão. Não se deixe intimidar. Permaneça firme em Deus. Não negocie a sua fé, não vale a pena. Não vale a pena. Lutar tanto, amar tanto e esmorecer agora e parar agora. É agora que a gente precisa se unir. É agora que você precisa orar. É agora que você precisa vir para a igreja se você não consegue fazer sozinho. É agora que você precisa se unir com os outros irmãos. Sabe qual é a estratégia de Satanás? Sempre foi isolar para matar. Sabe qual é a intenção de Satanás? Isolar você para que você morra. Isolar você, entenda, não é só isolar para ficar sozinho, porque você pode ter um monte de grupo de coisa, um monte de coisa para você fazer aí fora, mas falou que é para buscar a Deus, você começa a enfrentar a guerra. Para que isso? Oh, meu Deus, que o Senhor nos desperte, que possamos ter um coração puro e um espírito inabalável. Quem é que pode capacitar você? É o Espírito Santo de Deus. A capacitação do Espírito Santo gera em você outra pessoa. Diga, a capacitação do Espírito Santo gera em mim outra pessoa. Você acha que você nunca vai ter muita paciência por muita coisa na vida, daqui a pouco, quando o Espírito Santo enche você, você não se reconhece mais. As suas motivações mudam. Os seus alvos mudam. 1 Samuel 10, 6 e 7. Diz assim:
O Espírito do Senhor está sendo profetizado, se apossará de ti, profetizarás com eles, tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir. Samuel falou na Saúl, né? Porque Deus é contigo. Quando você tem um espírito inabalável, quando o Espírito Santo enche você, você recebe capacidade para liderar. Números 27, 18, disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos. Eu digo sempre, tem um ditado que diz que é muito certo, me diga com quem andas. Se você só anda com gente que não quer nada com Deus, provavelmente você não vai querer nada com Deus. Se você começa a andar com quem tem um coração incendiado, acredite, o seu coração vai ser incendiado. O Espírito Santo começa a gerar em nós capacitação. Olha para Josué. Tinha Moisés. Moisés tinha Josué. E Josué tinha um amigo chamado Caleb. Caleb não estava, pelo menos a Bíblia não mostra, diretamente ligado a Moisés. Mas Caleb andava com Josué, que andava com Moisés. Quando toda a nação deu para trás, aqueles dois não arredaram o pé. Por quê? O fundamento era firme. Ande com quem anda com Deus. Diga aí umas duas pessoas, ande com quem anda com Deus. Entenda, eu não estou falando aqui para você não fazer mais nada na vida. Não distorça as minhas palavras. Eu creio que você precisa se capacitar na profissão que você escolheu. Que você precisa estudar. Que você precisa crescer na sua área profissional. Eu acredito nisso, eu incentivo, eu sou a maior incentivadora disso. Porque eu creio que a glória de Deus pode se manifestar na sua vida, na área que você escolher trabalhar. Amém? Mas entenda. Sozinho você não vai. Você precisa andar com quem anda com Deus. Você precisa estar perto de quem quer o Senhor. Por quê? Porque quando você menos perceber, o seu coração está mudado. Eu sou muito seletiva com quem eu ouço na internet. Eu sou muito chata para isso. Não é qualquer palavra. Não é qualquer pessoa. Para dizer assim, é minha referência a... Eu tenho que ver um bocado de coisa. Eu tenho algumas referências hoje para a minha vida. Nacionais e internacionais. Mas para mim dizer assim, não, essa pessoa que é uma referência para mim, pode ter certeza, ela tem muito chão com o Senhor para ser uma referência. Tem muito novinho aí cheio de Deus? Tem. Graças a Deus, que Deus está despertando e tem muita gente boa, nova, sendo levantada aí por Deus. Agora, daqui que eu diga que é uma referência, sabe por quê? Você tem que escolher quem influencia você. Às vezes, você passa 2, 3 horas, só aqui, rolando Instagram, o buraco negro do Rios. Só assimilando aqui, só recebendo, só encharcando a sua alma. Aquilo vai ter um resultado. Aquilo vai gerar um resultado. E você muitas vezes não vai gostar do que você vai receber. Mas é você que está botando aqui dentro. Entenda. Se você tomar um veneno, você vai ficar de boa? Sim ou não, gente? Não, vai ter reação? Vai, você não vai gostar. Você pode tomar alguma coisa, correr para aliviar os efeitos colaterais. A sua alma é do mesmo jeito. Não é porque é seu corpo que você está vendo. Para de botar lixo dentro de você. Para de ficar ouvindo qualquer pessoa. Em nome de Jesus, meus queridos. Escute isso como um conselho. Vindo do Espírito de Deus, usando a minha vida hoje.
Pare de ficar ouvindo tudo que você vê na internet. Pare de ficar assistindo qualquer pessoa que fala em nome de Deus. Para de ficar buscando argumento para justificar as suas desculpas. Comece a alinhar o seu coração com a palavra de Deus e você vai ser uma pessoa totalmente renovada, totalmente cheia do Espírito Santo de Deus. Uns 3 receberam aí. Nós precisamos escolher, ser seletivos, amadureça em nome de Jesus. Comece a ter cuidado. Comece a olhar quem anda com Deus. Não leia qualquer coisa. Não assista qualquer coisa. O dia que eu estou com a fé meio bagunçada, é o dia que eu mais tenho cuidado com quem eu escuto. Porque é a estratégia perfeita de Satanás de vir aqui flechar. Ele só quer um pezinho. É o dia que você está mais fragilizado, que você tem que correr para o Senhor e buscar aquela pessoa, a palavra de Deus. Às vezes, você não está tendo força nem para ler a Bíblia. Você não está tendo força para orar. Coloca alguém de Deus que possa ajudar você nessa caminhada. Eu tenho um conselho que eu tomo para a minha vida. Você quer ver sua fé ser fortalecida? A primeira coisa do seu dia, ouça uma palavra de Deus. Pastora, eu não estou muito assim afim, acostumado com fazer meus devocionais. Primeira coisa, busque a palavra de Deus. Eu já tenho uma playlist com músicas assim, maravilhosas, salvo logo na tela do meu celular, o atalho. Porque quando eu acordo, a primeira coisa que eu procuro logo é, se eu tiver, eu vou comprar uma Alexa para mim, fazendo propaganda, para me acordar com a playlist de Deus. Porque já acorda com o ambiente cheio da glória de Deus, que às vezes a gente acorda ligado no 220, né? Tem que correr, fazer isso, tem escola de menino, tem uma coisa, tem outra, não dá tempo. Você coloca para despertar ali 15 minutinhos antes de você levantar. Para que aqueles 15 minutos, pelo menos, você conecte com Deus de alguma forma. Seja através de um louvor, seja através de uma palavra. Gente, Deus é tão bom hoje que tem palavra boa de 3, de 5, de 10, de 20, de 30 minutos, de 1 hora, de 2 horas, por o tempo que você tiver disponível. Se você não está com força de você mesmo parar e buscar e ler a Bíblia e buscar o Senhor, faz isso. Acorda com isso, que seja o teu primeiro pensamento e o último. A ciência comprova que você tem muito mais facilidade de assimilar o que você ouve primeiro quando acorda e o que você ouve por último, quando você vai dormir. Infelizmente, tem gente cheia de coisa na cabeça aí. Por quê? Porque acorda aqui, celular, primeira coisa. WhatsApp, confusão, conversa aleatória, nada a ver, tal. Instagram, Reels e tal, stories, e vai, enfim. Meu Deus, a hora, perdi a hora. E Deus, nada. Primeira coisa da sua vida, programe, assista. Não estou tendo força, pastora, para gerar um devocional. Comece a encher, provocando a sua alma. Eu digo assim, eu gosto de acordar cedo, para que eu mesmo tenha meu momento com Deus, coloco o louvor, a Bíblia, gosto de pesquisar, de estudar. Mas, gente, nem todo dia a gente está com isso, está com essa vibe toda. Tem dia que você precisa de uma ajuda externa. Então, tem dia que eu boto um louvor, que eu boto uma palavra para fazer, para provocar a minha alma. Faz isso. E você não vai ser mais a mesma pessoa. Quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, existe alegria, existe renovo, o seu dia fica bem. Como é que nós podemos ser fortalecidos através do Espírito, para ter um Espírito inabalável? Nós somos fortalecidos com poder, através do Espírito Santo de Deus ministrando no nosso espírito. Precisamos liberar a palavra.
Irmãos, a melhor coisa que existe é quando você ora a palavra. Porque você ora, quando você ora a palavra, você está orando a palavra do próprio Deus. Às vezes a sua oração está toda contaminada. Contaminada com sentimentos ruins, ou com dor, ou com alguma coisa que está comprometendo a sua oração. Mas quando você ora a palavra, tem um livro da Valnice Milhomens que eu amo. O nome do livro é Orando a Palavra. Tem oração, tem versículo para tudo que é situação da vida. Aquele livro é perfeito. Quando às vezes está com algum problema, vou lá, peraí, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Eu abro a Bíblia e começo, Senhor, a tua palavra diz, tal, então eu oro a tua palavra nessa hora, tal. Você começa a orar a palavra. Nós vimos hoje de manhã que Ezequiel, quando chega diante do vale de ossos secos, a visão dele era um monte de ossos secos. Mas a visão de Deus era outra. Onde ele via ossos secos, Deus via um exército. Ele via ossos secos. Deus disse o que para ele? Profetiza. Eu vou ensinar você, Deus está dizendo a Ezequiel, a mudar a sua realidade. Eu estou dizendo a você como funciona, então profetize. Profetize. Que vem, e aí começou, profetiza. Gente, no lugar dele a resposta seria a mesma ou pior. Ezequiel, pode ter vida aqui, Senhor? O Senhor sabe. Não me arrisco. Ele não conseguia ver, gente. Mas quando Deus planta em nós um espírito inabalável, nós conseguimos ver mudança onde só existe sequidão. Quando Deus planta em nós um espírito inabalável, renova o nosso espírito, onde existe morte, nós passamos a ver vida. Onde existe nada, Deus começa a nos fazer ver o exército. É isso que acontece. Muitas vezes você não está conseguindo enxergar muita coisa na sua vida. Sua mente não está pura, seu coração não está puro. Você, tudo na sua vida é muito racional. Irmãos, eu tive muito trabalho para romper na minha vida, porque eu sempre fui muito racional. E olha que eu vim de um ambiente de milagres. Mas quem vive dentro da igreja, eu não conheço outra realidade, gente. Igreja é minha realidade desde que eu me entendo por gente. É um lugar cheio da presença de Deus. Mas é um lugar de muita coisa também que a gente não queria ver, nem aprender e nem contextualizar. Durante a minha caminhada eu passei a ser muito racional para muita coisa. Eu lembro quando eu era adolescente ainda, eu dizia ao meu pai, eu quero fazer um curso de teologia. Ele olhava para mim assim, ele disse, eu não tenho nada contra o curso de teologia, mas o meu medo é que você veja mais a letra do que o espírito. Mas tudo bem. Com o passar dos anos, pelo menos boa parte daqui sabe da nossa história. Em casa, Deus fez muitos milagres. Começando comigo, né? Com trauma craniano desde a infância. O Senhor curou 100%. Tem pessoas dentro de casa que foram curadas de câncer. Meu pai estava paraplégico em cima de uma cama por causa de uma queda. E o Senhor curou na noite, ele foi todo restaurado. Uma sobrinha nossa, que nasceu com uma doença rara, onde as extremidades do corpo eram muito avantajadas. Só uma lata de leite, que precisava nos Estados Unidos, era R$300. E nós oramos e o milagre aconteceu. Pastor Fábio, nós viemos embora de São Paulo para a Bahia, porque ele ia morrer lá. Pneumonia, broncopulmonar, tudo junto. E a família orou e o milagre aconteceu. Entenda, isso para mim, graças a Deus, sempre foi uma realidade muito viva dentro da minha casa. Glória a Deus pela vida dos meus pais, que plantaram um ambiente de fé e de milagres. E eles sempre incentivaram e disseram sempre assim, não está na pessoa, todo aquele que busca o Senhor e que recebe o Espírito Santo de Deus pode fazer milagres.
Existe dom de cura? Existe. Mas a cura está acessível a todo aquele que tem fé. Quem está entendendo diz amém. Eu lembro criança, cada um no seu quarto, e Fábio estava com aqueles furúnculos no braço. E um dia, quando nós acordamos, ele dorme com muita dor, e a minha mãe falou para eles: meu filho, ore, Deus pode curar você. E nós dormimos. No dia seguinte, todo mundo da casa acorda com os gritos dele. Ai, pai, vem cá. Quando a gente correu no quarto que viu, tinha sumido. Porque ele mesmo orou e o Senhor curou. Tudo é possível que crê. E apesar disso tudo, eu comecei a criar um ambiente de muita racionalidade no meu coração. Durante algum tempo da minha vida, eu era muito prática, muito cética. Eu disse, ok, eu estava acostumado com ambientes assim. Mas eu também, lá fora, graças a Deus, dentro da minha casa não. Mas a gente via muita coisa errada. Eu dizia assim, ai, e agora? A última coisa que eu queria na vida era ser pastora. Não por causa dos meus pais. Eu repito isso muitas vezes, porque graças a Deus, eles sempre foram uma referência para nós dentro de casa. Mas eu via tanta coisa, eu dizia para Deus assim, Deus, eu posso dar mais testemunho do Senhor sem ser pastora. E tem muita gente aí que diz que não existe consagração de pastoras, né? Eu não fazia questão. Eu disse, ok. Mas um dia, um ano antes de eu ser consagrada, eu dizia aos meus líderes na época, não inventa de me consagrar. Eu não quero saber de ser consagrada pastora. Em nome de Jesus, não faz isso, porque eu não vou. Se me chamar, eu não vou. Aí Ezequias conversava comigo, minha filha, não pode ser assim. Eu não, vai você é o pastor, eu não quero. E aí, um ano antes de ser consagrada, eu tive uma experiência sobrenatural. Porque Deus, às vezes, Ele faz as coisas assim comigo, Ele conhece, Ele sabe como é que eu sou. Eu tive uma experiência sobrenatural, onde eu me via saindo da terra. E entrando numa realidade espiritual totalmente diferente disso aqui. E quando eu estava no mundo espiritual, eu tinha um anjo ao meu lado, e a gente começava a voar com muita velocidade. Eu não sei se você crê, se você não crê também, para mim não faz diferença, porque eu sei o que eu vivi. Nós começávamos a voar com muita velocidade, e de repente vinha algo muito poderoso, e eu parava. Eu parava, e aquilo me dava muito medo, era uma nuvem muito escura. E quando eu olhava, que eu firmava a vista assim, eu via que não era uma nuvem escura, eram muitos espíritos malignos. E eu ficava com muito medo. E na hora eu parava e ficava assim, paralisada, e o anjo estava comigo o tempo todo. E aí a minha vista era tirada daquela situação, e eu olhava. Quando eu olhava para a terra, eu me via no gabinete dos pastores na época. E um óleo estava sendo derramado na minha cabeça. E à medida que aquele óleo estava sendo derramado na minha cabeça, eu era revestida de uma autoridade, de uma força tão grande, que eu olhava para aquela nuvem, e eu olhava para o anjo e eu dizia assim, vamos? E eu ia para enfrentar aquilo ali com toda a força da minha vida. Aquilo ali me desmontou, me desmoronou. Porque eu disse assim, independente, não estou nem aí para quem concorda biblicamente, não biblicamente com o pastor, eu estou nem aí. Eu sei o que foi o que eu vivi com Deus. E aquele dia o Senhor me mostrou que eu precisava daquela unção para lidar com os níveis de guerra que eu teria que lidar. Eu não estou aqui por opção. Eu tive que optar. Eu estou por opção. Eu disse a Deus, então Deus, ok. Eu aceitei. Eu disse, ok, Deus, vamos lá. Amém. Eu não disse mais não. Eu disse, mas também não vou dizer mais nada. Eu não vou dizer também que eu quero. Se ela não quiser, vamos ficar por isso. Mas Deus é Deus, gente. E Ele gerou em mim um espírito inabalável. E a pessoa que era tão racional, ela teve que se render à fé. Ainda hoje, não é toda coisa que me desce. Quem me conhece, quem anda comigo, sabe como é que eu funciono. Mas uma coisa eu sei. O dia que Deus cria em você um coração puro e renova em você um espírito inabalável, Ele faz você ver o que ninguém mais vê. Ele faz você viver o que ninguém mais está vivendo. Você é capaz, através do poder do Espírito Santo, não porque é você, de mudar realidades, de transformar realidades pelo poder do Senhor.
através de uma visão do eterno dada ao seu coração. Fique de pé, por favor. Coloca Efésios, Vitória, para mim, por favor. Efésios 3, do 14 ao 19, para a gente finalizar esse momento. Por essa razão, preste atenção nisso aí. Por essa razão, me ajoelho diante do Pai, de quem toda família nos céus e na terra recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no Espírito, no íntimo, no seu Espírito, através do Espírito Santo. Isso, por que é isso? Por que você precisa ser fortalecido no seu Espírito, no seu íntimo, um Espírito inabalável? Para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Pode avançar. Assim, vocês perceberão com todos os santos. Com quem? Não é sozinho, não é vivendo isolado, é com todos os santos. Qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo? Conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Aleluia! Por que você precisa de um espírito inabalável? Para você viver a plenitude de Deus. Para que você experimente junto com o corpo de Cristo, junto com os santos, todas as dimensões do amor de Deus. Feche os olhos no lugar onde você está. Comece a orar e comece a dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Essa é a chave hoje de Deus para nós. Essa é a chave de Deus hoje para nós. Comece a orar e comece a dizer: Senhor, eu preciso de um coração. Cria, tira esse coração aqui, cria em mim um coração puro. Eu preciso da tua vida se expandindo dentro do meu coração. Eu preciso de um espírito inabalável, Deus, porque o meu anda abalado com muitas coisas. Eu preciso tanto de um espírito inabalável na minha vida. Fale com o Senhor nessa hora. Peça ao Espírito Santo para gerar um espírito inabalável, uma visão do eterno, para que você possa ver coisas onde o Senhor vê diferente de você. A realidade que você vê somente morte e sequidão. Peça para o Senhor, através de um espírito inabalável, fazer com que você enxergue uma outra realidade.